as pessoas, Senhor, cuidamos delas em oração e o Senhor faz a obra completa. É o que nós te pedimos. Continua nos ajudando. Em nome de Jesus. Amém. Fique agora na voz, mais uma vez, Coral Quimuel. E agora com o louvor Braços de Amor. Participação de Paloma Rossi. Se deleita no Senhor, pois Ele tem braços de amor para te abraçar nesta tarde de hoje. Pode ser que alguém venha te fazer chorar. Pode ser que este alguém seja quem mais você ama, De quem menos se esperar, pode vir a traição. mas somente em Jesus se encontra amor com perfeição. Ele deu a vida por você, Ele te ama pra valer. Nele você pode confiar, com Ele você pode contar. Tudo que Ele faz é por amor, não por interesse ou por favor. Nunca vai te decepcionar, mas as suas lágrimas Ele vem enxugar. Mesmo se você errar, está pronto a te perdoar. Na alegria ou na dor, sempre está contigo. Seja onde Não te deixa cair, mas te carrega em seus braços de amor. de quem menos se espera, pode vir a traição. Mas somente em Jesus se encontra amor com perfeição. Ele deu a vida por você, te ama pra valer. Nele você pode confiar, com Ele você pode contar. Ele faz é por amor, não por interesse, por favor. Nunca vai te decepcionar, mas as suas lágrimas Ele vem enxugar. Mesmo se você está pronto a te perdoar. Saudações. Muito boa tarde. Nós queremos mandar um abraço especial para todos
amigos ouvintes que têm acompanhado a programação do Em Defesa da Fé aqui através da Bituria FM, para os irmãos que estão ouvindo aí nos distritos e vilas da nossa cidade, também nas congregações aqui do nosso município, a congregação do bairro Tambor, a congregação do Tambor 2 também, o Templo Matriz, congregação em Coab 1, Coab 3, Santo Antônio, Maria Cristina e as demais congregações, os demais irmãos que nos ouvem, nos acompanham. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Também quero mandar saudações nesta tarde a todos os nossos amigos e ouvintes do Evangelho, a todos os belos jardinenses que estão sempre sintonizados conosco através dessa rádio. Mando saudações para minha mãe, para o meu pai, que estão sempre nos ouvindo, que eles são uma bênção na minha vida e que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Mando uma saudação também muito especial a todos os irmãos do Bela Vista, lá da congregação do Bela Vista, a todos os jovens, Cássio, Pierre, Raíssa, Elisa, Laine, Chayane, enfim, a todos os irmãos, ao irmão Aldenes e a irmã Maeli, que são os nossos dirigentes, e ao diácono Jefferson e à irmã Rafaela também, que estão sempre nos ajudando, nos auxiliando ali naquela congregação. Então que Deus continue vos abençoando. Uma saudação também para as irmãs do ciclo de oração, que neste momento estão lá intercedendo pela gente, certamente estão no ensaio para a grande festividade delas que se aproxima. Então uma saudação muito especial a todos, e também saudação a todos os irmãos e irmãs lá do Teresa Mendonça, que sempre nos enviam suas saudações, todos os irmãos que estão sempre ligados, a irmã Edna, a irmã Aparecida, irmão Narcísio, aí da vila de Itaboquinha também, que estão sempre sintonizados, a irmã Dora, enfim, a todos os irmãos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus, e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. WhatsApp do programa 0 operadora 81993408718 993408718. Patrocinadores do programa. Você viu facilidade e preço muito baixo. Não foi em ilusão de ótica. Nas óticas Belo Jardim, o preço está baixo mesmo. Com apenas R$100, você compra sua armação e monta os seus óculos. E sai no melhor estilo. Aproveite essa promoção. Armações por apenas R$100. A ótica Belo Jardim tem. Prove a sua. Lojas em Belo Jardim, Pesqueira e São Bento do Una. Sementeira e Casa de Plantas Florencio. Tudo em plantas, gramas e adubos. Fazemos também seu jardim. Venha nos visitar, bem no centro de Belo Jardim, ao lado de João do Cuscuz. Ligue 99406-6558. Sementeira Florencio. Pipilos Baby, tudo em artigos de pelúcia. Você lojista que deseja adquirir produtos de qualidade para sua loja, ligue 99186-4464 e faça já o seu pedido. Pipilos Baby. Centro de Implante Dr. Maneco, Rua Cícero Barbosa Maciel, número 120. Fone 3726-1245. WhatsApp 98241-3886. Atendemos também na Avenida Santo Antônio, vizinho à padaria de Elias. Centro de Implante Dr. Maneco. Colchões Felicel. Ligue 0 operadora 81981892729. Colchões Felicel. Seja em qualquer lugar que você possa estar, Farmácia Cavalcante está pra lhe ajudar. Se uma dorzinha pintar pra você ficar bem, é preciso de alguém que eu possa confiar, que possa aqui estar sempre com a gente. Só quem ama a família sabe expressar o quanto é importante cuidar. Farmácia Cavalcante, a farmácia da família. A Igreja Assembleia de Deus convida você e sua família para estarmos juntos, adorando a Deus. Participe de nossos cultos. Domingo pela manhã, das 9 às 11h30. Venha conhecer mais de Deus na Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, a partir das 7 horas, grande culto de adoração. Sexta-feira, a partir das 7 da noite, participe do grande culto de ensino bíblico. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em
em Pernambuco. Uma bênção de Deus para a sua vida. WhatsApp do programa 0 operadora 81 99340 8718 99340 8718. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Leitura Bíblica. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ele e ti. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que se pagasse a dívida. Assunto do dia. Muito bem, queridos ouvintes, nesta tarde de hoje nós estaremos falando acerca da parábola do credor incompreensivo. Queremos neste momento começar com o Diácono Max, e sabemos, Diácono Max, que Jesus citou esta parábola como resposta a uma pergunta que Pedro fez. O que nós podemos comentar sobre esta pergunta e a resposta dada por Jesus? Portanto, Mateus, a gente começar mencionando aqui que essa pergunta que Pedro fez a Jesus, ela gira em torno do perdão. A gente vê aqui
dentro do texto que a gente leu aqui em Mateus capítulo 18, que Jesus estava falando sobre perdão. Jesus estava ensinando como tratar um irmão que peca, alguém que peca contra a gente, e como é que a gente deve se portar diante de alguém que nos ofende, diante de alguém que faz algo que é contrário ao que nos fere, ao que nos machuca, ao que nos magoa, quando alguém peca contra nós. Jesus começa a ensinar a respeito disso. E Pedro faz a pergunta aqui no versículo 21 do capítulo 18, dizendo assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Existia um costume na época de Jesus ali, que se alguém pecasse contra você, se alguém cometesse um erro contra você, você deveria perdoar até 3 vezes. Você errou, você perdoa, aí reincidiu no erro, você perdoava novamente, e a 3ª vez era o limite do perdão. Então, Pedro, sabendo desse costume, ele pergunta a Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim, alguém que me fere, alguém que erra, alguém que me magoa, alguém que me ofende? Até 7. Observe que Pedro, ele estava tentando ser mais generoso. Ele sabia que o limite do costume naquela época em Israel era perdoar até 3. E aí Pedro diz: não, até 7, como se ele esperasse que Jesus o fosse elogiar no meio do público ali, por ele ser generoso, por ele perdoar mais do que o necessário. Mas Jesus chega e dá uma resposta muito interessante a Pedro. Ele diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. É claro que Jesus não estava contabilizando aqui, porque o perdão, amigo ouvinte, não é uma questão de quantidade. Perdoar não se fala de quantidade, quantas vezes eu perdoo, não é quantitativo, o perdão é qualitativo. A gente deve perdoar não 1, 2 ou 3 vezes ou 10 vezes, não, a gente deve perdoar quantas vezes for necessário. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Essa foi a resposta que Jesus deu a Pedro. Pedro, não existe limites para o perdão. Não existe uma quantidade limitada de vezes que você deve perdoar alguém. Você deve perdoar indefinidamente. E aí existem várias causas a respeito do que nos leva a perdoar. Por que a gente deve perdoar? Qual é a razão? Qual é o motivo que deve nos levar a perdoar? E a gente vai estudar isso mais à frente, em outras perguntas aqui a gente vai responder, mas até então, para se ater à pergunta que o nosso irmão Mateus fez aqui, a pergunta que Pedro faz é justamente essa ideia de quantidade. Eu devo perdoar até 7 vezes, eu estou sendo generoso demais, perdoando até 7 vezes alguém que vem me ferir. E aí Jesus disse: não, Pedro, perdão não é questão de quantidade, perdão é questão de caráter. Perdão, quem perdoa é aquele que entende o significado do perdão. Então não existe quantidade no perdão, não é quantitativo. Você deve perdoar indefinidamente, independentemente de qualquer coisa que aconteça. Mas outra coisa que é interessante notar aqui, irmão Mateus, é que como é que nós devemos interpretar essa parábola do credor incompreensível ou do credor incompassível, como em algumas epígrafes da Bíblia, de algumas Bíblias, traduções de algumas Bíblias tem, que nós lemos aqui uma parte da parábola, que no capítulo 18 de Mateus, do versículo 21 em diante, vai aí até o versículo 35 a parábola. A gente leu até a metade da parábola. Como é que a gente deve interpretar essa parábola? Como é que a gente deve olhar para isso aqui que Jesus, essa parábola que Jesus contou aqui para os seus discípulos? Muito bem, Diácono Max. Nós vemos de primeiro momento, essa parábola ela é muito especial, ela se destaca entre as outras por 3 fatos ou 3 características que a descrevem, que a primeira delas é que ela só é encontrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, onde foi feita a leitura nesta tarde. Também vemos que esta parábola ela é classificada entre as parábolas do reino. E em terceiro lugar, nós vemos que é uma das parábolas que fala acerca
do perdão. Somente outra passagem que é em Lucas também fala acerca do perdão. Então nós vemos que aqui fala sobre o rei, o servo e o conservo. O primeiro deles, que é o rei, nós vemos Jesus iniciar a parábola falando do primeiro personagem, e já podemos dizer que o reino dos céus pode comparar-se a um rei, porque nós vemos quando ele fala, chega naquele servo e o pergunta, o questiona do porquê ele não ter feito a mesma coisa que aquele rei havia feito com ele. E quando o rei iniciou o trabalho de prestação de contas entre os seus servos, ele disse: foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Sua dívida era muito grande, visto que um talento, naquela época, naquele momento, era equivalente a 6.000 denários, o que equivalia a 6.000 dias úteis de trabalho, ou então 30 anos de trabalho. O único talento era quase o dinheiro de uma vida toda, Diácono Max. E nós vimos que o servo, ele não tinha como pagar aquela dívida, não tinha como pagar. Então o rei quis e determinou que toda a sua família agora o servisse para pagar aquela dívida. E quando ele, olhando para isso, soube que isso iria acontecer, ele pediu que tivesse misericórdia e que lhe perdoasse. Então foi aí que nós vemos quando nos diz: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou a dívida. Aí agora entra em cena o conservo. E ao sair da presença do rei com a sua dívida perdoada, ele agora encontra-se com um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Nós vemos aqui a diferença, de que ele devia 10.000 e aqui o seu conservo lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. E o conservo lhe disse: seja generoso comigo, e tudo que te devo te pagarei. Mas o pedido daquele homem foi negado. E 3 pontos principais em que nós podemos destacar essa parábola, interpretá-la. Aqui, em primeiro lugar, nós vemos Deus representado como rei. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 35, nós vemos isso. Ele é apresentado por ter um caráter divino, porque simplesmente ele se compadece, porque nós vemos quando diz movido de íntima compaixão. Ele também é um rei que liberta, porque ele soltou aquele servo. E em terceiro lugar, nós vemos que é um Deus que perdoa, e perdoou toda a dívida daquele servo. E em segundo lugar, nós vemos aqui que aquele servo é comparado com cada um de nós. Quando nós lemos os versículos 23 ao 35, vamos entender melhor isso. E servos são todos aqueles, Diácono Max, que se submeteram a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E assim como aquele servo da parábola não tinha como pagar uma dívida, não tinha condições de pagá-la, ela retrata também a nossa condição de pecadores diante de Deus. É o que nós vemos no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23. O pecado é uma dívida que o homem contrai, para a qual o único recurso somente é Jesus. Somente Jesus pode perdoar, somente Ele pode nos dar esse perdão. E você, querido ouvinte, que está nesta tarde nos ouvindo, pode aí consultar a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13, também 1 João, no capítulo 1, versículo 9, e o capítulo 2, versículo 12, que você vai entender melhor o que estamos falando. E em terceiro ponto, para finalizarmos desta parte, nós vemos agora falando do conservo. E o conservo é nada mais, nada menos do que o nosso irmão. Porque o rei perdoou a sua dívida e esperava que ao menos o servo também fizesse isso com aquele homem. Por isso ele disse: não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então, querido ouvinte, nós entendemos aqui que nós não podemos agir de forma diferente da que Deus age com cada um de nós. O apóstolo Paulo também afirma isso, quando diz: como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então nós entendemos que assim como Deus já nos perdoou, nós precisamos também agora perdoar aqueles que nos têm ofendido, perdoar aquelas pessoas que estão com algum débito em nossa vida. Nós não podemos agir da forma contrária de que Deus tem agido em nossa vida. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta continuaremos com este assunto. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé.
perdão, e assim se vence a dor, e assim se vence tudo, e assim se faz mais forte o coração. É preciso lutar pra ser feliz. É preciso pedir e dar perdão. Que assim se vence a dor, porque assim se vence tudo. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Estamos de volta, querido ouvinte. Já estamos chegando na parte final da exposição do assunto de hoje. E já estivemos estudando aqui como nós podemos ver esta palavra, a parábola. Qual foi a pergunta de Pedro e a resposta de Jesus, e também a maneira de interpretarmos esta parábola para a nossa vida. E agora, Diácono Max, nós vimos que nesta parábola Jesus revela que o servo que foi perdoado não quis perdoar a dívida de nenhum de seus conservos. E de acordo com esta parábola, o que você pode dizer sobre as consequências daqueles que não perdoam? As consequências, amigo ouvinte, irmão Mateus, da falta de perdão são diversas consequências que acontecem com a vida daquela pessoa que se recusa a perdoar. Mas, para se atentar ao texto, vamos observar aqui exatamente o versículo aqui que fala a respeito da falta de compaixão daquele servo, daquela pessoa, daquele homem que foi perdoado, mas não quis perdoar. Se você observar aqui, amigo ouvinte, no capítulo 18 de Mateus, no versículo 27, observe que no versículo, melhor falando, no versículo 24, a dívida daquele homem era de 10.000 talentos. Como o irmão Mateus bem mencionou aqui, há poucos momentos atrás, havia um rei que tinha alguns servos que lhe deviam alguma quantia em dinheiro, e ele foi atrás dessas pessoas para que elas prestassem conta do que lhe deviam, e apareceu um que devia 10.000 talentos, e era uma quantia considerável, era uma quantia muito grande. Se você observar o talento, ele era um tipo de quantia de ouro ou de prata na época de Jesus. Era uma quantidade de ouro ou prata, era equivalente a 35 quilos de ouro. Hoje, 1 grama de ouro está equivalente a R$200. 1 grama de ouro vale R$200. 1 quilo de ouro vale R$200.000. 1 talento era 35 quilos de ouros. Só que o homem não devia 1 talento só.
O homem devia 10 mil talentos. Então, quando você vai fazer a conversão de 10 mil talentos, que cada talento equivale a 35 quilos de ouro, quando você converte isso e transforma em real, a quantia passa da casa dos trilhões de reais. Trilhões era o que aquele homem devia ao rei. Ou seja, era impossível que ele pagasse a dívida, era impossível. Então, observe a atitude daquele servo que estava devendo ao rei. Ele se prostra diante do rei e reverenciava o rei, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e eu vou te pagar tudo que eu estou te devendo, ou seja, os trilhões de reais que eu estou te devendo. E era impossível que isso pagasse. Ele ia trabalhar, ele, os filhos, os netos, a família e todas as gerações da família dele nunca ia conseguir pagar aquela quantia. Mas o senhor daquele servo, o rei, olhou para ele e foi movido de íntima compaixão e perdoou a dívida daquele homem. Disse: vai embora, você está perdoado. Só que quando ele encontra uma outra pessoa que estava devendo a ele 100 denários, e como o irmão Mateus disse que o denário era a quantia, um denário, que era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador, você trabalhava um dia e ganhava um denário. Ou seja, se o homem trabalhasse aqui 3 meses e 10 dias, ele pagaria a quantia que estava devendo aquele que foi perdoado. Só que ele não quis perdoar. Veja, ele recebeu um perdão muito maior do rei, e quando encontrou uma pessoa que tinha uma dívida muito menor com ele, ele não quis perdoar. Sabe o que foi que aconteceu? As pessoas observaram aquilo, viram que aquele homem não quis perdoar, pegou o rapaz que devia 100 denários e mandou prender ele até que ele pagasse o que devia a ele, aquele homem. As pessoas observaram aquilo e foram e contaram para o rei. O rei mandou chamar aquele homem e disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. 10 mil talentos, passava da casa dos trilhões de reais, era impossível, ainda que você trabalhasse, você pagar. E não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor, ou o rei, o entregou aos atormentadores até que se pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, Jesus conclui a parábola dizendo: meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Observe que Jesus usa essa quantia hiperbólica, é um exagero, é uma figura de linguagem para mostrar a nossa dívida diante de Deus e o perdão que Deus nos deu. A nossa dívida, como o irmão Mateus disse aqui, para com Deus era imperdoável, era impagável. Era impossível que com os nossos esforços nós conseguíssemos o perdão de Deus, mas Deus, na sua infinita graça, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça nós somos salvos por intermédio da fé. Então, Deus, com a sua infinita graça, e graça é um favor imerecido, ele nos perdoou todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, todas as nossas falhas. Olhe para dentro de si, como eu olho para dentro de mim hoje, e encontro uma multidão de pecados. Nós somos seres humanos falhos, e a gente tropeça, a gente erra, e Deus nos perdoa. Deus nos perdoou todos os pecados e perdoa sempre um coração que está disposto, um coração arrependido, que está disposto a mudar de vida. Deus sempre está disposto a perdoar. Então não há desculpa da gente olhar para uma pessoa e dizer: não, o pecado daquela pessoa contra mim foi grande demais, a ofensa dela contra mim foi grande demais, ela me feriu, a ferida que ela causou na minha vida foi grande demais e eu não vou perdoá-la porque ela não merece perdão. Entenda que o perdão não é uma questão de merecimento, perdão é uma questão de escolha. Você não espera a outra pessoa merecer o perdão. Você não espera sentir que deve perdoar, você tem que perdoar, porque a Bíblia diz que o perdão é uma questão de escolha. Nós escolhemos perdoar, nós escolhemos, ainda que a outra pessoa que tenha nos ferido não mereça o nosso perdão, ainda que a gente não sinta o desejo de perdoar, mas nós devemos perdoar, porque nós fomos perdoados por Deus. E o nosso pecado contra Deus era infinitamente maior do que qualquer outra pessoa possa cometer contra a gente. É fácil? Não, não é fácil.
Já dizia o grande apologista cristão C.S. Lewis, é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Falar de perdão é muito fácil. Falar a palavra perdão é muito fácil, mas perdoar é complicado, mas a gente deve perdoar. Qual é a consequência de não perdoar uma falha que o outro comete contra a gente, um pecado que a outra pessoa cometeu contra a gente? Qual é a consequência? Primeira, versículo 35, Jesus diz que se nós não perdoarmos de coração, observe que é um perdão verdadeiro, não é um perdão de boca para fora, porque perdão não é abrir a boca e dizer eu te perdoo, não. Perdão tem que sair do coração. Se a gente não perdoar de coração aquelas pessoas que nos ofenderam, nós não seremos perdoados por Deus. Jesus, quando estava falando da oração do Pai Nosso, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, do Evangelho que Mateus escreveu, esse mesmo Evangelho que a gente está lendo aqui, quando Jesus está falando sobre perdão, e ali ele está ensinando a orar, na oração do Pai Nosso, você vai observar aqui, no versículo 9 do capítulo 6, Jesus dizendo assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Observe o versículo 12 agora. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você observou que o perdão é condicional? Perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. Jesus está dizendo que a gente deve orar assim: Senhor, perdoa, Deus, perdoa as minhas dívidas, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm pecado contra mim. Então, se você não tem perdoado, se eu não tenho perdoado aquele que tem pecado contra mim, aquele que tem me ofendido, eu não vou alcançar o perdão de Deus. E se eu não alcanço o perdão de Deus, eu não tenho comunhão com Deus. Para que haja comunhão com Deus, é necessário que haja o perdão de Deus na nossa vida, que os nossos pecados e transgressões sejam apagadas, e elas só podem ser apagadas por intermédio do sangue de Jesus, que nos propicia o perdão de Deus. Então, se a gente não perdoa, meu amigo, minha querida amiga, meu amigo ouvinte, se nós não perdoarmos de coração aquele que nos ofende, nós não alcançaremos o perdão de Deus. Então nós não teremos comunhão com Deus. Então, grande razão, são várias, não nos dá tempo de falar de todas, mas o que é importante que você entenda, que nós entendamos aqui, é que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Deus. Nós devemos perdoar para ser perdoados. Maior razão. Outra razão, nós devemos perdoar porque fomos perdoados por Deus. Então, medite nisso e lembre-se que o perdão não é abrir a boca e dizer eu te perdoo. Não é uma questão de quantidade. É uma questão de um coração transformado e alguém que entendeu a graça de Deus e que entende que precisa perdoar. Mas para a gente concluir, ainda nos resta um ponto a ser tocado aqui, irmão Mateus. Qual seria a grande lição da parábola do credor incompreensível ou do credor incompassível, dessa parábola aqui que a gente está tratando? Diácono Max e a todos os nossos ouvintes, a lição mais especial e mais importante desta parábola que nós podemos perceber é simplesmente a que o Senhor já tem falado, que é o perdão. E nós vemos que o verbo perdoar, ele significa renunciar a punir, ou então desculpar, poupar, ver com olhos bons, é o que nos diz o dicionário Roais. Então nós vemos agora que o perdão, ele não pode ser limitado, como o Senhor, como o Diácono Max já falou aqui nesta tarde, é 70 vezes 7, é ilimitadamente, é quantas vezes forem necessárias. O perdão, ele não deve ser negado, porque grandioso é em perdoar. Nós vemos em Isaías no capítulo 55 nos dizer isso. E também entendemos que o perdão não deve ser superficial. O perdão, ele brota do coração, ele vem de dentro para fora. E como o Diácono Max bem pontuou nesta tarde,
Nós vimos que o perdão ele não é simplesmente abrir a boca e dizer que está perdoado, mas é de verdade sentir que está perdoando a pessoa, é apagar, é deixar para trás tudo o que aconteceu. Portanto, meu amigo ouvinte, lembre-se sempre, que nós lembremos sempre, que perdoar é uma questão de, não de quantidade, mas de caráter transformado. Não perdoo porque a outra pessoa merece meu perdão. Eu não perdoo porque eu sinto que eu devo perdoar. Não, eu perdoo porque eu preciso perdoar. Um grande escritor norte-americano, pastor Max Lucado, ele diz o seguinte, que enquanto eu não perdoo aquela pessoa que me ofendeu, alguém fica preso ali nas cadeias da ofensa. E esse alguém que está preso nas cadeias da ofensa sou eu. É aquela pessoa que não perdoa. Então perdoe, independentemente do que ela fez com você. Não, mas meu coração está inchado, meu coração está doloroso por isso, o pecado que a pessoa cometeu comigo, ela me ofendeu. Eu vou me rebaixar se eu for perdoar. Lembre que o perdão é uma questão de caráter transformado, de alguém que entendeu a graça de Deus. E se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, nós não receberemos o perdão de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. WhatsApp do programa 0 operadora 81 99340 8718 99340 8718. Patrocinadores do programa. Você viu facilidade e preço muito baixo. Não foi ilusão de ótica. Nas óticas Belo Jardim, o preço está baixo mesmo. Com apenas R$100, você compra sua armação e monta os seus óculos. E sai no melhor estilo. Aproveite essa promoção. Armações por apenas R$100. A ótica Belo Jardim tem. Prove a sua. Lojas em Belo Jardim, Pesqueira e São Bento do Una. Sementeira e Casa de Plantas Florencio. Tudo em plantas, gramas e adubos. Fazemos também seu jardim. Venha nos visitar, bem no centro de Belo Jardim, ao lado de João do Cuscuz. Ligue 99406-6558. Sementeira Florencio. Pipilos Baby, tudo em artigos de pelúcia. Você lojista que deseja adquirir produtos de qualidade para sua loja, ligue 99186-4464 e faça já o seu pedido. Pipilos Baby. Centro de Implante Dr. Maneco, Rua Cícero Barbosa Maciel, número 120. Fone 3726-1245. WhatsApp 98241-3886. Atendemos também na Avenida Santo Antônio, vizinho à padaria de Elias. Centro de Implante Dr. Maneco. Colchões Felicel. Ligue 0 operadora 81 98189 2729. Colchões Felicel. Seja em qualquer lugar que você possa estar, Farmácia Cavalcante está pra lhe ajudar. Se uma dorzinha pintar pra você ficar bem, é preciso de alguém que eu possa confiar, que possa aqui estar sempre com a gente. Só quem ama a família sabe expressar o quanto é importante cuidar. Farmácia Cavalcante, a farmácia da família. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Avisos da semana. Hoje à noite, culto de doutrina no Templo Matriz. Nosso pastor convida a
todos os queridos amigos e ouvintes. O templo matriz da nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fica aqui localizado na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro, aqui bem próximo à Praça dos Correios, do lado da antena aqui, bem pertinho. Então você não perca o culto de doutrina, o culto de ensino da palavra de Deus. O pastor convida a todos para estarem presentes no culto de doutrina, meditando e aprendendo a palavra do Senhor. Amanhã, sexta-feira, haverá à tarde aniversário do Círculo de Oração no Teresa Mendonça. O Círculo de Oração ali do Teresa Mendonça está completando mais um ano de vida, e a partir do meio-dia, haverá o aniversário do Círculo de Oração. Todos estão convidados também para participar do aniversário. Quem puder ir, não deixe de ir. E logo mais à noite será o culto de Santa Ceia no Templo Matriz, a partir das 19 horas ou 7 horas da noite. Próximo domingo, dia 13, haverá a reunião geral de obreiros a partir das 13 horas e 30 minutos no Templo Matriz, na congregação aqui do bairro Tambor, aqui bem pertinho ao pátio da feira, congregação do bairro Tambor, a congregação Tambor 1. Haverá aniversário do conjunto El Shaddai, a partir das 19 horas, também 7 horas da noite. Não deixe de ir, você que mora aqui perto, você que tem a oportunidade de ir, não deixe de comparecer, vá ouvir a palavra de Deus. O conjunto El Shaddai está completando mais um ano de vida, não deixe de prestigiar a festividade e vá adorar a Deus também, juntamente com os irmãos ali da congregação do Tambor 1, aqui próximo ao pátio da feira, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, aniversário do conjunto El Shaddai. Na Vila Raiz haverá culto de reencontro. Próximo domingo também, a Vila Raiz, culto de reencontro, a partir das 7 horas da noite. Não deixe de ir também, compareça, vá ouvir a palavra de Deus. Encerramos este programa na voz de Cântico Celeste. Há poder em suas palavras. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça, amanhã a partir das 14 horas temos o Escola Bíblica no ar. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim Deus nos permitir. O mundo lhe impuser por sofrimento, não deixe que ninguém zombe de você, mostrando-lhe o passado. E não permita que ninguém